Bem-vindos ao Dutra Chess, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar diretamente com o Vinícius. Vinícius nos fez um pedido: professor, como jogar o gambito da dama? O gambito da dama é aceito, é recusado? Mostra aí pra gente, através de um vídeo, como é que a gente joga o gambito da dama. Então, Vinícius, atendendo ao seu pedido, meu amigo, nós vamos mostrar como se joga o gambito da dama. Então, o gambito da dama tem algumas ideias, né? Tanto para as brancas, como também para as pretas. E o gambito da dama, ele começa com D4. Olha aí, Vinícius, D4. As pretas respondem com D5. E em seguida, joga-se um C4, oferecendo um peão. Nesse momento, o gambito da dama pode ser aceito ou pode ser recusado. Você pode aceitar ou pode rejeitar o gambito da dama. O objetivo principal de oferecer o peão, ou colocar o peão em C4, é para controlar o centro do tabuleiro e acelerar o movimento das peças. Nesse caso, você pode acelerar o movimento com C3, cavalo C3, mesmo que o adversário capture. Se ele aceitar, você não vai procurar capturar o peão de volta agora, não. Vai desenvolver peças, o cavalo C3, o cavalo F3, um E3, ou então primeiro passar o bispo para B5 ou F4, depois um E3, agora vai tomar o peão que vai estar na casinha de C4, né? Ele vai tomar e você vai desenvolvendo as peças. Só toma na hora certa. Então esse é o gambito da dama. Quando joga C4, nada de tomar. Tem que acelerar o desenvolvimento, porque o que ganha jogo é o desenvolvimento de peças. Quanto mais você desenvolver suas peças, e melhor também desenvolvê-las, colocando-as em casas onde elas têm uma atividade maior, então a probabilidade de vitória também é maior. Você vai ganhar espaço, é no gambito da dama que se ganha espaço. O importante não nesse gambito aí, isso aí não é um sacrifício real. Eu estou fazendo um sacrifício de peão. Nem sempre o sacrifício é real, porque ele será recuperado logo, logo. Então as brancas têm um plano, tem planos quando jogam esse gambito. Quais são os planos da branca? Jogando D4, como já jogamos, vamos voltar aqui somente para revermos. Joga um D4, joga um E4, joga um cavalo C3, joga um cavalo F3 no gambito da dama. Mas antes tem o C4, né? Então, às vezes fica essa estrutura de peões. Um bispo F4, ou G5, cavalo F3, e aí vai para o roque. Então, manter também uma pressão estratégica no peão que está em D5, que quando você joga D4, D5 e C4, vai manter uma pressão no peão de D5. Tudo que você desenvolver vai ser em torno do centro do tabuleiro. Então é uma pressão estratégica. Não é ataque assim, ataque maluco, não. Pressão estratégica. Então se as pretas capturam D, captura C, não tem problema, deixa o peãozinho lá guardado. Vamos desenvolver. O plano das brancas é desenvolver peças. Pode jogar um cavalo F3, que vai começar a preparar seu roque, não tem problema. Esse é no segundo lance, um cavalo F3. No terceiro lance, no seu caso as pretas joguem um cavalo F6, você pode jogar um E3, já está recuperando o peão. Se quiser esperar um pouco mais, joga um bispo G5, ou então um bispo F4, para depois um E3 e o peão vai ser recuperado.
Agora aqui tem um detalhe muito importante que eu gostaria de ver com você. Olha só. D4, D5. A simetria está aí, jogando de igual para igual. A preta procurando buscar equilíbrio. C4, se captura, você pode jogar um E3. Já vai recuperar de imediato e deixando o bispo C4 para ameaçar F7. Mas muitos iniciantes procuram proteger o peão, ó. Bispo não pode vir porque captura. Qual seria o lance das brancas nesse momento? Manda um A4. Presta, professor, A4? Presta. Se ele capturar, tem a dama para capturar, dando cheque. Ó, dama captura, dando cheque. Vai ter que defender. Se defender com o bispo, captura o peão. Recupera tudo. Pronto, recuperou. Se ele for defender. Vamos voltar aqui para a defesa. Pronto. Perdeu o peão. Você jogou E3, mas defendeu. Ok. Manda o A4. Se ele disser, não vou querer capturar, eu vou defender, aí se ele capturar, eu capturo. Aí ele joga um A6 para defender o peão de B5. Então você captura. Agora chegou a hora de capturar. Captura. Está ameaçando capturar o outro. E esse aqui, de C4, também está ameaçado pelo bispo. Se capturar com o peão de A, a torre fica perdida. Esse é o gambito da dama C. Fica perdida. Então volta. Não dá para proteger esse peão aqui. Não dá para proteger com o peão de A. Porque se proteger com o peão de A, captura. Se capturar, perde a torre. Então, fazer mais um reforço. Proteger agora com o peão de C. Cai na mesma armadilha, porque o peão toma do mesmo jeito. Se tomar com o de A, perde a torre. E se tomar com o de C, C captura B, também perde a torre. Como? A dama vai lá em F3 e a torre não tem defesa. Então devemos ter o máximo de cuidado, ou o jogador de pretas deve ter o máximo de cuidado quando jogar esse gambito, caso ele aceite o gambito, caso aceite o peão que foi ofertado. O ideal é devolver o peão. Se capturou e as brancas vão desenvolvendo peças, vá também desenvolvendo peças, porque o jogo fica sólido, fica posicional. Então, esses são os lances do gambito da dama. D4, D5 e C4. O plano das brancas é bem claro. Se as pretas aceitarem o peão, as brancas vão só desenvolver peças. Vai para o cavalo, como já mencionamos, vai para um E3, recuperar, ou então, primeiro sai o bispo e depois vai o E3. Depois um cavalo C3, porque esse peão aqui, se for capturado no início, ele vai ser recuperado, porque por mais que as pretas tentem defender, as brancas têm recursos para conquistar seu peão de volta e ficar melhor na posição. E qual é o plano das pretas nesse gambito de dama? Eu acredito que seja recusar, não aceitar. Por que recusar? Opa, tivemos aqui o D4, o D5 e o C4. Os planos é não aceitar. Gambito da dama recusado clássico. Onde poderia jogar? E6. E6 vai manter uma estrutura boa de peões. Se capturar, a branca capturar, a preta também tem como capturar e ficar no centro. Nesse caso, exatamente. Esse é o plano para manter uma estrutura sólida.
lutar por uma estratégia longa. Isso é muito usado em partida clássica. Esse é o gambito da dama recusado. Já no gambito da dama aceita, as brancas ganham tempo, né? Quando você aceita, as brancas ganham tempo porque elas vão avançar, vão desenvolver as peças, vão dominar o centro do tabuleiro, vão ganhar espaço. Então devemos ter esse cuidado. E o cuidado também para não ter aquele erro de iniciante. Você vai tentar proteger o peão de todo jeito, o peão que foi capturado, caso aceite, e perder a torre. Então, no gambito da dama, quem manda é o centro, não o peão oferecido. O peão foi oferecido, mas quem vai mandar é o centro do tabuleiro. E você deve jogar, ou nós devemos jogar, quando eu digo nós, incluo eu e vocês, seguidores do canal, devemos jogar de forma que nossas peças sejam colocadas numa determinada casa onde o centro fique controlado. Por exemplo, o D4 aqui, está controlando o D4 e está de olho, vigiando C5 e vigiando E5. Quem chegar em uma dessas casas, o peão captura. Então, quando coloca um peão no centro, vamos defender o peão, proteger o peão. Só captura se for em última instância, se for praticamente, depois de analisar bem, se for melhor para você. Caso não faça isso, não aceite o peão dado pelas brancas. Esse é o gambito da dama, o aceito e o recusado. Nós trouxemos uma partida aqui onde Raul Capablanca, José Raul Capablanca, ex-campeão mundial, jogou uma partida e ele usou exatamente o gambito da dama. Mas essa partida pode ser até chamada assim, a imortal de José Raul Capablanca. Olha como se desenvolveu a partida. Ele jogou o primeiro lance, ele gostava muito de jogar D4. Perito nesse lance de peão de dama. E ele manda um D4, o adversário responde com D5. Ele não ofereceu um peão de primeira, não. Ele vai oferecer, mas depois ele jogou um cavalo F3, desenvolveu uma peça, e quando o cavalo desenvolve, ou as pretas desenvolvem cavalo F6, aí ele oferece o peão. Dá no meio, ele só fez inverter um lance, né? Ao invés de jogar o C4 no segundo lance, ele deixou para jogar no terceiro lance. Se o adversário capturar, fica gambito da dama aceito. Caso não capture, então vai ser o gambito da dama recusado. Então, com esse cavalo F3, o adversário está agora sim, ó, manter a estrutura. Não capturou, mas manteve a estrutura. Caso o Capablanca capture, o jogador de preta, seu adversário, pode também capturar. E ele disse, não quero capturar nada, porque o desenvolvimento de peças é mais importante. Principalmente quando desenvolve suas peças em direção ao centro do tabuleiro, controlar o centro do tabuleiro. Então, o Capablanca, até esses lances aí, dá para nós obtermos uma lição importante de um ensino básico, né? Que o controle central tem importância. D4 e C4 controla o centro do tabuleiro. Os cavalos também já estão desenvolvidos e em seguida, com certeza, os bispos irão para o jogo. Então, depois que as peças estão desenvolvidas, aí vamos procurar colocar o rei em segurança. E como é que o rei entra em segurança? Através do roque. Quanto mais cedo rocar, mais cedo o rei fica seguro. Então, a partida continuou desenvolvendo. Bispo D6. Olha aí o adversário de Capablanca. Já preparou o roque, Capablanca nada ainda. E ele vai uma cravada no cavalo, ó. Esse lance aqui se chama a cravada. Por que cravada? Porque o cavalo não pode sair da frente. Se sair,
perde a dama. A menos que você faça um plano bem feito, uma estratégia, que tem lances aí, tem partidas de xadrez que, devido a estratégia ser bem feita, entrega a dama, não tem problema. Tudo vai depender da posição, como você prepara, como você organiza. Aí sim, quando chegar a hora de um sacrifício, é para ganhar o jogo. Deu a dama para ganhar. E não deixar a dama aleatoriamente. Então, com esse lance de bispo G5, o adversário de capa branca reforça um pouco mais defesa ao peão central. Ficou com o centro, ó, olha só a estrutura. E capa branca manda um E3. Agora sim. Passou o bispo para não ficar atrasado. E agora um E3. Olha a estrutura que também está muito boa. O adversário vai para a segurança do rei. Guardou o rei. O monarca está no seu castelo. Está bem seguro. E capa branca ainda não. Torre C1. Procurar dominar a coluna. Havendo uma troca aqui desses peões, a coluna fica semi-aberta. E quando você perceber uma coluna semi-aberta ou aberta, procure já colocar suas torres para dominar aquela coluna. Então, nesse momento, veio a captura, D captura C4, aí já está tudo bem. Não tem problema, porque não tem torre a perder. Já desenvolveu as peças, já fez o roque, agora pode fazer as capturas. E capa branca, por sua vez, bispo captura C4. Olha, o interessante dessa partida é que o capa branca capturou um peão, desenvolvendo uma peça e preparando o roque. Ele ganhou tempo, isso aí chama-se ganhar tempo na partida de xadrez no tabuleiro. Ele ganhou bastante tempo. Então, o adversário jogou cavalo, tem 2, cavalo B, D7, cavalo BD7. Qual a intenção desse cavalo BD7? Vem ameaçar o bispo. No xadrez existe aqueles lances, ó, eu vou fazer um lance para me livrar antecipadamente do lance do adversário. Se ele pretende, na sua estratégia, atacar minha peça com 1 ou 2 lances, então eu tenho que ver esses lances com antecedência e me livrar. Isso se chama profilaxia, são os lances profilaxos, antecedendo-se ao lance do adversário, antecipando-se ao lance do adversário. Então, quando joga cavalo D2, na intenção de jogar B6 para ameaçar o bispo, imediatamente ele tira seu bispo para D3. Ainda não rocou, não guardou o rei. Mas tem um bispo cravando o cavalo não pode sair da frente, e tem um bispo apontando para H7. Aquela casinha é a casinha onde o monarca muitas vezes morre. E a partida prosseguiu. Percebendo o perigo, o adversário de capa branca, o jogador de pretas, volta seu bispo para E7. Intenção: tirar o cavalo e propor uma troca. Quando está numa situação pior no tabuleiro, quando você percebe que está em desvantagem, talvez a forma de equilibrar o jogo seja trocando peças. Então agora vem o roque, monarca protegido, roque curto para ambos os lados, e o adversário manda um B6. Qual a intenção do B6? Desenvolver o bispo por D7. Perceba que todas as peças de capa branca estão desenvolvidas, ó. Cavalo, torre, bispo, cavalo, bispo. Tem uma peça presa ainda no canto. Na última linha não movimentou. Então precisa desenvolver essa peça. E o adversário, e quando ele joga o B6, o capa branca joga dama C2. E esse lance, dama C2,
Agora sim, saiu de sua casa original, todas as peças ficaram desenvolvidas, as torres conectadas, agora pode partir para o ataque. Primeiro, segurança do rei. Ele já está seguro. Atacar depois. E essa abertura, peão de dama, o gambito da dama, é uma abertura aí calma, tranquila, não vai para o ataque de imediato, é um jogo muito posicional, espera o momento certo para poder atacar. Lá vem o bispo B7, mirando o cavalo, peão saindo da frente, cavalo será capturado e peão capturando, fica com o peão dobrado na mesma coluna. Então, Capablanca também percebendo isso, faz seu lance com o cavalo. Cavalo é 5. Mas aí, professor, está propondo uma troca. Propondo uma troca. Mas isso é bom para Capablanca. Porque ele não precisa ganhar a partida rapidamente. Ele constrói uma posição que seja saudável, satisfatória, e espera um erro do adversário. Por mais pequenino que seja o erro, também dá uma vantagem pequenina ao Capablanca ou ao jogador que tiver feito sua estratégia, seu plano bem feito, e essa pequena vantagem pode se transformar numa grande vitória. O importante é ganhar. Às vezes muitos jogadores dizem, eu quero estudar para fazer um jogo brilhante, sacrificar peças, tal, etc. Não. Para ganhar jogo, faça como Petrosian. Muitos diziam, Petrosian o jogo de Petrosian é muito complicado, ele não faz um lance brilhante assim, sacrifícios e tal. E ele respondia, o importante não é brilhar, o importante é ganhar. Mas quando chegava o momento certo de Petrosian, o mestre das defesas, fazer um sacrifício, o sacrifício, depois de sacrificar a peça, pode abandonar, pode pedir demissão, porque a vitória era certa. Muitos jogadores fazem sacrifício e os sacrifícios são duvidosos, questionáveis. Mas quando Petrosian sacrificava, o jogador poderia abandonar a partida porque estava perdido. Então, nessa posição aí, lá vem o G6. O cavalo aqui ameaçou capturar, ameaçou o sacrifício. Agora joga um G6 para se defender o máximo que pode. E Capablanca diz, agora é a hora de ameaçar a torre. Tirar a torre de sua casa. Ó, tá defendendo aqui, vou tirar a torre. Vai ficar? Bispo não é somente para estar rezando na igreja, não. Nesse momento ele ataca. Ó, atacou a torre. A torre teve que se fugir, se defender, ocupando a casa de E8. Lá vem a outra torre para o centro do tabuleiro. A torre de F para a coluna D, ameaçando a dama indiretamente. E aqui, até aqui dá para nós observarmos que as peças de Capablanca, elas estão, praticamente todas estão apontando aí para o rei. Tudo na ala do rei, ó, voltada para o rei, embora tenha um peão na frente, a dama também e o bispo controlando. Isso está cheirando, sabe a quê? A mate. Já ouviram falar a expressão, está com a faca e o queijo? Está aqui, ó, a faca e o queijo, tudo apontando para o rei preto. Lá vem as trocas, cavalo, captura, é 5. E agora, Capablanca, que vai fazer? Cavalo, captura, é 5. E tem um peãozinho aí que pode sim capturar esse cavalo. Aqui não é jogo de futebol, mas o peãozinho diz, olha, eu vou capturar esse que está na frente e vou chutar o outro que está atrás dele. D captura E. E agora, chute no cavalo. Fica. E o cavalo olha assim, diz, não dá certo. Então, nessa captura, vem o chute no cavalo e o cavalo tem que se retirar.
Mas voltar eu não volto. Eu vou para as frente, para cima. 1, 2, 3, cavalo D5. É bom esse cavalo aí, tá bem, propondo também uma troca, está bem posicionado. Seria bom para o capa branca? Nessa captura ele ganha espaço. E ele vai lá e captura o cavalo. 1, 2, 3, cavalo sai do meio. E as pretas capturaram com o peão de E. E captura D5. Por que E captura D5? Esse peão está vulnerável. A tendência é tirar o bispo e a torre ficar atacando. E manter a maioria de peões na ala da dama. A ala da dama só tem 2. Aqui tem 1, 2, 3. Na ala da dama tem 3, tem mais um, 4. E o centro está bem controlado, a estrutura está boa das pretas, mas ele está jogando com capa branca. E lá vem um sacrifício de peão. E6. Vai capturar? Tá de graça. Não quero não, para não causar complicações, porque se não capturar, o peão vai capturar, dando cheque no rei, o rei vai ter que andar, aí vai ter complicação. Vai ter complicação. Ao invés de capturar, vai andar 2 casas, porque mantém o centro, ó, domina o centro e mantém a estrutura de peão. Um defendendo o outro. H defendendo G e G defendendo F. Mas com capa branca não tem isso não. Quando chega a hora do sacrifício, é hora do sacrifício. Olha a bomba. Bum! Bispo. Captura F5. Professor, deu o peão. Tá igual. Entregou o bispo. 2 peças para cada lado, 2 cavalos para cada lado. Os 4 cavalos já saíram do tabuleiro. E agora o bispo captura F5. Aceitar? Não aceitou o gambito da dama, mas aceita o bispo. Beleza. G captura F5, ganhou uma peça. E capa branca captura lá com a dama F5. E a partida continuou se desenvolvendo. Bom, já que capa branca, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Capa branca perde. Está perdendo uma peça. Então o adversário diz, olha, vocês já ouviram falar da lei capa branca? Quando você está ganhando uma peça, troque as peças. Então o adversário diz, capa branca, eu vou seguir a tua lei. Já estou ganhando uma peça, eu vou procurar trocar as peças. Pega o bispo, joga em F6, para evitar um mate, né? Evitar um mate aqui. Aí bispo F6, agora tudo ok. Depois pode trazer a dama, tá tudo protegido. Depois a torre e procurar fazer o jogo dele para ganhar, fazer uma troca de peças para ganhar a partida, já que está ganhando uma peça. Mas quando joga bispo F6, capa branca vai mais, adianta mais um peãozinho no centro e manda o recado, olha, eu joguei aqui E4, é controle do centro, é domínio do centro, e você nem ouse capturar, porque se capturar, vai perder a dama. Tá aqui o meu E4, quem manda no jogo agora é o peão de E, quem manda na posição. Se capturar, torre, captura, dama. Então, ele não captura. Vamos lá? Dama E7. Um ataque, 2 ataques. E capa branca tem somente uma defesa, que é a dama. Dama ataca, torre ataca. 2 contra 1, que só tem uma defesa. E capa branca analisa e faz, mas eu estou tranquilo na partida.
captura D, pelo menos agora tem uma defesa. O adversário de capa branca defesa nada, porque eu vou retomar o peão. E vai lá, captura, de volta. Mantenho um ataque, 2 ataques. E capa branca só tem uma defesa. Mas, campeão é campeão. Capa branca é capa branca. E capa branca olhou a posição, você deve gravar padrão, né? São os padrões que aparecem. De olho na posição e viu a vitória. Disse, olha lá, eu já dei um bispo aqui em G6, você capturou, tá ganhando uma peça. Eu só tenho 2 e você tem 3. Agora eu vou dar mais uma peça. Manda a torre para C7. Sacrifício de torre. Torre ameaça dama. E agora, vai capturar ou vai deixar? Sacrifício de torre. Entregou a torre. Vai capturar ou vai deixar? E o adversário olha, analisa a posição e diz, não. Aqui não tem nada demais. Já ganhei o bispo, agora vou ganhar a torre. É vantagem. E vai lá e ó. Bum! Captura a torre de capa branca. Ó, 1, 2, 3, 4. 2. Capa branca só ganhou 2 cavalos. Eu ganhei 2 cavalos, um bispo e uma torre. E agora? Capa branca deu essa peça porque também iria capturar uma. Embora que o valor fosse menor. Porque a torre vale 5 pontos, o bispo só vale 3. E ele foi lá, capturou o bispo. Vou diminuir aqui a desvantagem que eu estou. Diminuindo a desvantagem. Muito bem. E agora como é que vai ficar a situação? Troca de peças. Vamos trocar as peças? Trocar peças? Por que capa branca iria trocar peças numa posição dessas? Depois que ele fez todo o plano, fez a estratégia, jogando seu pinhão de dama, ofertando aí um peão de graça no gambito. Aí ele faz assim, se trocar, perde. Se aceitar a troca, perde. Por quê? As pretas ficam com uma peça, 2 peças, 3 peças. E se dama captura, torre captura. Então no tabuleiro ficará 1, 2, 3 para as pretas e as brancas apenas com 1, 2. Então o prejuízo será grande. Aí capa branca faz, não senhor, agora não, está muito cedo seu doutor. E joga dama E5. Professor, não dá no mesmo não, que agora foi pior. Ele não quis trocar, vai perder o peão, porque a dama toma o peão, e se a dama tomar, a torre toma. E no final das contas vai ficar 1, 2, 3 contra 2. Mas aí, isso aí é uma armadilha. Se tomar o peão, perde a partida. Como assim? Vamos analisar? Vamos fazer de conta que o adversário tomou. Se capa branca tomar, ele toma. Mas não. Se o adversário toma o peão de E6, checkmate. Olha a estratégia. Esses lances nós devemos ver antes de jogar. Pensar, retiro minha dama, deixo na mesma diagonal do bispo, e ali, se ele capturar o peão, tem mate. Então a capa branca viu isso. Aí o adversário disse, eu estou ganhando uma peça, então eu tenho que devolver a peça para melhorar a minha posição. E joga torre F8. Se o bispo capturar, a outra torre entra. E no final das contas, vai ficar ganhando uma peça ainda. Porque ficará 1, 2, 3, essa torre estará ali, bispo toma, torre toma. Ficará torre, dama e bispo, torre, dama somente. Então, vantagem para as pretas. E quando joga torre F8, capa branca disse, não posso tomar ainda essa peça. Tenho que trabalhar um pouco mais.
Uma vez que você está levando, ou já tem algumas peças no ataque, leve quantas peças você puder. E o Capablanca leva a torre. Torre D3, com a intenção de torre G3 dando cheque. E nessa posição, o jogador diz, opa, ainda tem um recurso. Vamos trocar as peças e joga dama F6, ameaçando mate praticamente. Se não aceitar a troca, ó, F6 propondo troca. Se não aceitar a troca, eu dou cheque, rei anda e dá um cheque lá, cheque mate. Capablanca pensa mais um pouco. Esse final de Capablanca aí está sem risco, mesmo tendo essa ameaça e a proposta de troca, está sem risco. O adversário não pode fazer nenhum golpe tático aí para reverter a situação e Capablanca joga uma partida com uma técnica limpa, uma técnica aguda, técnica de campeão. Eu acho que são essas as lições que precisamos aprender quando tivermos jogando xadrez. Quando tivermos não, ó, temos que aprender antes, para quando formos jogar nossas partidas, aplicarmos esse tipo de técnica. Embora que joguemos devagar, como o Capablanca jogou, mas devagar, mas de forma assim técnica, visando a vitória, elaborando planos e estratégia. E nessa posição, quando ele propõe a troca, eu peço para você dar uma pausazinha no vídeo aí, dar uma analisada na posição. Porque nessa posição tem mate em 3 lances. Três lances para o mate. Descubra. Branca joga nesse momento. Propôs a troca. Capablanca, não. Tem mais alguma coisa a fazer. Não aceitou a torre, porque ele tinha planos de dar mate. São 3 lances para o mate. Vamos ao primeiro? Torre G3, cheque. Tem saída? Tem saída. O rei só tem uma casa para andar. Aqui não pode que o peão controla, ó. Só tem G, aliás, H8, rei H8. Então, Capablanca diz, agora chegou a minha vez. Bispo G7. Se o adversário capturar, dama captura, é mata em 2. Chegou essa posição aí, a posição que está no diagrama, sabe o que fez o adversário? Abandonou a partida. Por que abandonou? Não tem como continuar, não dá mais para continuar. Se capturar de dama, leva mata em 2. Mas tem saída ainda, professor? Tem uma saída. Ele jogou, aliás, ele não jogou, né? Ele abandonou nessa posição. Poderia jogar G8, rei G8. Então, voltando aqui, como estava a posição, que eu disse que seria mata em 3, um lance concluído. Segundo lance, ele abandonou, mas teria esse lance ainda, lance concluído. E o terceiro lance, bispo captura dama, checkmate. Checkmate, sim. Checkmate, porque o cheque é descoberto. Capturou, dando cheque com a torre. Cheque, e o rei não pode mais voltar, porque o bispo domina a casa. Então, aí concluiu a partida e percebemos que nessa conclusão geral do gambito da dama, o peão C4 que foi jogado no início, ele não é assim, digo, o mais importante, porque o mais importante é o desenvolvimento de peças. Quem entende de finais também não tem pressa, desenvolveu as peças, entende de finais. Nós vamos estudar uma série aqui só sobre finais. Finais de torre, finais de bispo e cavalo contra rei.
certo? Dama e torre. Vamos finais somente com cavalo. Nós vamos estudar uma série de finais aqui. Então, quem entende de finais não tem pressa. Vai chegar o momento em que aplica o golpe certo. O importante é a simplicidade. Simplicidade bem jogada. Então, fazendo dessa forma, jogando com simplicidade, as partidas serão vencidas. Se você gostou da análise da partida, a forma como se joga o gambito de dama, o aceito, o recusado. Então, nesse caso aqui foi o gambito recusado. Deixe seu like, ajude o canal.